começando mais uma vez Movimento Jovem. Nós iremos até as 10 horas da noite, todo sábado, Movimento Jovem. Estamos aqui sintonizados, ligados pela HIT, Rede Internacional de TV. Nós estamos no Brasil inteiro e através da HIT Internacional a gente também está lá em Portugal, nós estamos também no Japão, nós estamos também na América do Sul, na América do Norte, na América de todas as Américas. Bom, nessa noite também, eles que fazem parte de um ministério muito legal, que é o Ministério CEPAL, e eles são da área digital, realizadores do podcast Irmãos.com. Eu chamo eles Paulinho De Gaspari e Adriana De Gaspari. Boa noite, podem entrar. Tudo bem? Vieram de mãos dadas, é um casal presente. Boa noite. Boa noite. Você esqueceu de apresentar o André. É verdade, desculpa. E o famoso Bacurizinho tá presente aqui. Que já tem nome, né? Já, é o André, né? André. Mas boa noite, muita alegria estar aqui com vocês. Boa noite, Brasil, Portugal, América do Norte, o resto eu não decorei. É verdade. E também dá boa noite pros Irmãos.com que estão assistindo. Eu vi que vocês comentaram no podcast. No podcast, no Twitter, estamos avisando todo mundo que a gente está aqui hoje. Muito obrigado pelo convite, a gente espera corresponder às expectativas. Amém. Bom, daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais, sabe? A gente vai saber o que é os Irmãos.com e o que é um podcast. Então, beleza. Tá bom? Fechou. Beleza, podem se assentar, Falou. Fica à vontade, que o Movimento Jovem continua. Vocês gostam de ir no cinema? Frequentam muito? Muito, a gente vai muito. Agora eu só quero ver quando o André nascer, a gente vai ter que esperar um pouco pra depois voltar. Né? Pois é. Descansa, porque depois, minha filha, você não sai mais do cinema. Bom, o Popcorn, o movimento sempre dá uma dica de cinema. Eu gostaria que vocês dessem uma dica de um filme que vale a pena ser conferido. Vamos lá. No pode cinema? Ser, não precisa estar no cinema, pode ser um que tá em DVD ou no VHS antigão. Olha, um filme que a gente assistiu recentemente, que eu achei muito interessante, foi o Toy Story. É o 3, Ah, né? Toy Story muito 3, bom. é. Toy Story 3. Eu achei muito legal, assim, a relação do menino com os bonecos e como que boneca conseguiu passar tanto sentimento e tanta emoção. A gente gosta muito de animação. Já estão preparados, né, para receber o André. Mas essa semana a gente assistiu um filme muito legal também, que não saiu no cinema, tem em DVD, chama Mary and Max, que é em stop motion. Muito legal. Ah, que legal. E não é para criança, interessante. É, É um só que esse não é pra tema criança. meio pesado até para criança. Mas é muito interessante, conta uma história real de duas pessoas que se correspondiam, um na Austrália e um nos Estados Unidos, Nos né? Estados Unidos. E é muito legal, é emocionante, assim, bem profundo. Mary and Max. Bom, tá a dica dos Irmãos.com. Vamos conversar então com os Irmãos.com, com os nossos queridíssimos convidados nessa noite que fizeram uma propaganda no podcast deles. Queria saber o que é CEPAL, já que vocês são missionários do CEPAL. CEPAL significa Servindo aos Pastores e Líderes. E a visão da CEPAL é trabalhar com a liderança evangélica brasileira e do mundo. Também tem missionários por todas as partes do mundo. Então são missionários que trabalham com líderes, com a finalidade de ter igrejas saudáveis. Então é basicamente isso. Cada missionário que faz parte da CEPAL tem essa visão de trabalhar com a liderança brasileira e a gente nessa área digital. Nós servimos de suporte para a liderança, fornecendo recursos e fornecendo material para que os líderes tenham conteúdo para se aprimorarem, se reciclarem e fazerem diferença em suas igrejas. Ah, entendi. E o que é podcast? Podcast. Pra quem não sabe, né? Não tô perguntando pra mim, eu tô perguntando pra quem não sabe. Pra quem não sabe, tá bom. Vamos lá. Podcast é uma coisa que no Brasil demorou um pouquinho pra pegar, mas hoje é uma febre, assim. Eu acredito que todo mundo aqui já tem ouvido falar, espero, né? Então, não vou nem perguntar pra Eu também acho melhor não perguntar. Mas podcast são programas de áudio disponibilizados na internet para você ouvir quando quiser. Como se fosse uma música maior, de bate-papo, de o que você quiser colocar. E geralmente é disponibilizado através de um feed que você consegue assinar no seu celular, no seu iPod, no seu iPhone, ou mesmo ouvir na internet mesmo. Então a gente faz esses programas de 1 hora mais ou menos, como se fosse um programa de rádio, só que ele é colocado na internet para a pessoa ouvir quando ela quiser. Então a gente tem 91 programas no ar. Você pode ouvir desde o primeiro lá, você vai dar uma olhada lá, ver todos os que Você tem essa disponibilidade, né? Eu Exatamente. gostei do que eles falaram sobre líderes, então eu vou assistir de novo, vou ouvir de novo. Exatamente. Tem muita gente que começa assim, né? Começa ouvindo, eu quero ouvir sobre adolescentes, sobre jovens, sobre líderes. E aí clica lá com o botão direito, download, baixa, coloca no celular, vai ouvindo. E aí depois já ouviu os 91 programas. Assim. No Brasil demorou um pouquinho para pegar, porque a internet rápida demorou para popularizar um pouco no Brasil. Ainda está chegando lá, né?
Mas por serem arquivos maiores, demandar um pouquinho mais de banda para você fazer o download, então demorou um pouquinho, mas hoje todo mundo tem a disponibilidade de colocar pelo menos num MP3 player um arquivo e ouvir onde estiver. Bom, daqui a pouquinho, mais ou menos no terceiro bloco, a gente vai ouvir e vai assistir o podcast que vocês fizeram. A gente conseguiu essas imagens confidenciais de vocês, exclusivas. Eu não sei se tem em outro lugar, talvez tenha no YouTube, né? Tem no YouTube. É que, só pra explicar, os nossos podcasts são só em áudio. De vez em quando a gente filma alguma coisinha só pra entendi. divulgar, entendeu? Por isso que a gente tá morrendo E de o vergonha Movimento aqui. Jovem conseguiu essas imagens e a gente vai conferir daqui a pouquinho. O Irmãos.com, mas não só são vocês dois, né? Tem mais alguns componentes. Pois é, tem algumas outras pessoas que participam também, mas o Irmãos.com, na verdade, tem 12 anos já como site, né? O podcast tem 4 anos, então é um ministério que já começou há muito tempo, tem várias pessoas que colaboram, mas no podcast também não somos só nós dois, a gente sempre faz um bate-papo entre amigos para ficar mais interessante. Tá, e o Twitter do Irmãos.com é? @irmãos_com. E o Twitter pessoal de vocês? O meu é cara do site e ela é a Dri de Gaspari. Drida Gaspari. Sem Beleza. acento. Bom, galera, a gente vai agora bater um papo sobre a importância de viver em sociedade com os nossos convidados, plateia, Mogi das Cruzes presente, Brain Voices e vocês três. Vamos lá. Primeira pergunta, eu pergunto, aí é legal vocês contarem um pouquinho da vida pessoal de vocês. Viver em sociedade é muito difícil? Quem quer responder? Depende da cidade. Aqui em São Paulo é muito difícil. É. Qual cidade é bom viver? Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É? Você é de lá? Minha terra, sou Então de manda um lá. beijo pra Campo Grande que a galera assiste. Todo mundo um beijo pra vocês. Beijo. Então, eu não sei se é porque eu vim de uma cidade pequena, Mato Grosso do Sul, apesar de Interior. ser capital. Não é interior, é capital. Mas chegando aqui em São Paulo eu encontrei muitas dificuldades. Eu entendo que viver em sociedade, o indivíduo ele tem que aprender a conviver com ele mesmo e aprender a conviver com o seu próximo. E aqui em São Paulo as pessoas são mais individualistas, elas são mais o indivíduo mesmo. Então aí eu encontrei muita dificuldade com isso. A dificuldade de viver em sociedade é porque você depende do seu relacionamento com outras pessoas, você não depende só de você. Então, você tem que conviver com os defeitos das outras pessoas também, tem que conviver com as chatices das outras pessoas. Uhum. E quem não tem muita paciência acaba desistindo logo, né? Qual o meio para trazermos o introspectivo para junto da sociedade? Eu sou um cara bem introspectivo. Eu tenho um pouco de dificuldade de, por exemplo, de começar uma conversa com quem eu não conheço, por exemplo. Mas isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar na nossa vida mesmo, né? Quando a gente começou o podcast, eu sempre fui uma pessoa tímida e no podcast eu fui aprendendo a me soltar mais, né? Agora eu tenho que aprender na TV me soltar mais, porque eu ainda estou um pouco travado aqui. Mas é interessante isso, porque conviver com pessoas exige de você. E se você estiver disposto a se relacionar com essas pessoas, pedir a direção de Deus, o auxílio do Espírito Santo para isso, ele vai te ajudar a estabelecer essa comunicação melhor com as outras pessoas também. Vai quebrando as barreiras. Quer comentar alguma coisa, Adriana? Uma o meu marido, ele é meio travado, mas ele é um amorzinho. Ela é quem fala por mim. Então Uma vai lá. coisa que eu queria comentar, gente, eu gosto de São Paulo, por favor, tá? Eu não gosto de São Paulo, não. Mas uma coisa que eu queria comentar é que pra gente viver em sociedade melhor, o ser humano, a gente tem que parar de tentar mudar o outro ser humano. Eu falo isso por mim mesma. Porque eu vivo tentando mudar as pessoas que estão ao meu redor. Não, mas por que você não faz assim? Por que você não faz assado? Então a gente tem que aprender a conviver com a outra pessoa que é diferente. A outra pessoa é diferente, então a gente vai conviver com as diferenças dela. As igrejas hoje não teriam que viver mais em sociedade? Teriam. As igrejas acabam se fechando muito nelas e esquecendo do que tem em volta dela, né? Então a gente tem que sempre olhar que Deus nos colocou no mundo para fazer diferença no mundo, não fazer só diferença entre as pessoas que estão dentro do nosso clube, que é a igreja. É de compartilhar, de espalhar isso, de contagiar quem está por perto também, se envolvendo mais com a sociedade. Com certeza a gente teria que nos envolver mais. Né? Existem coisas muito pequenas que podem ser feitas, né? Às vezes a gente pensa em coisas grandiosas para anunciar a palavra de Deus, mas varrer a rua, você pode compartilhar aquilo que Deus fez na sua vida, amando a outra pessoa. Então tem pequenas coisas que a gente consegue fazer diferença na vida de muitas pessoas. Só uma coisa que eu queria deixar para você, pastor, líder de igreja, pessoal da igreja mesmo, pensar.
O que aconteceria com o seu bairro? O que os vizinhos falariam se a sua igreja desaparecesse? Do nada, assim, do nada desaparecesse. Será que eles iam começar a dar glória a Deus por isso? Graças a Deus que aquele povo barulhento foi embora? Ou será que eles iam sentir falta por causa do trabalho social que você estava fazendo em volta? Até que ponto a internet pode prejudicar a vida em sociedade? É muito fácil você ser quem você é, quem você quiser na internet, né? Então a gente tem 12 anos já trabalhando com juventude, trabalhando com internet, a gente tem visto como é fácil as pessoas se mascararem atrás de um monitor, atrás de um teclado. Mas a gente sempre costuma dizer que a internet em si, ela não é boa nem ruim. Ela não é do bem nem do mal, não é de Deus nem do diabo. Mas o uso que você faz dela é que vai demonstrar se ela está fazendo diferença na sua vida e na vida das pessoas com quem você está se relacionando. Uma coisa interessante sobre viver em sociedade e internet é uma estatística que diz que o Brasil é o país em que por horas de usuário na internet fica em primeiro lugar no ranking. O usuário de internet brasileiro fica mais de 24 horas por mês conectado. Mais do que o Japão, mais do que os Estados Unidos, mais do que a Alemanha, mais do que qualquer outro país desenvolvido. Mas essas pessoas, onde elas estão gastando tempo? Elas estão gastando tempo em comunidades de relacionamento por causa dessa necessidade de compartilhar a vida de uma maneira talvez um pouco mais mascarada, um pouco mais anônima, atrás do monitor, num Orkut, num Facebook, num Twitter, em alguma rede de relacionamento. Então isso é alarmante realmente e é um sinal para que a gente tome mais cuidado com os nossos jovens, trabalhe mais de perto com eles, com os adolescentes, de tentar descobrir com que eles estão gastando tempo e tentar fazer esse tempo gasto na internet algo proveitoso. Proveitoso para a igreja, proveitoso para a sociedade, proveitoso para ele mesmo. Eu acho que esse é o caminho a se seguir para utilizar a internet para o bem e ser relevante na sociedade através da internet também. Salva de palmas pro Paulinho. Salva de palmas. Uma linda salva de palmas para Jesus Cristo, né? Afinal de contas, toda honra e glória seja dada a Cristo.